o legado português para as nossas nações, né? Por que que, quando nós falamos do legado português, nós temos que entender o que foi que Portugal acabou influenciando os nossos estados, né? Então, o que que acontece? Os países ibéricos, eles são países que eles são muito formais. E essa formalidade gerou uma burocracia. Então, os estados ibéricos, são exatamente Espanha e Portugal, eles têm esse apego ao documento, né? Alguns diriam até o apego ao papel, tem que estar documentado. E quanto mais burocracia, quanto mais formalidade, melhor para atestar a veracidade desse determinado documento. É diferente de outros países, como países mais liberais, como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, que são países que eles não têm tanto essa necessidade do papel, do documento, né? Não tem tanto esse formalismo. Então, você verifica exatamente o grande problema que nós temos hoje, eu acho que não só no Brasil, mas nas nações que têm esse legado português, é exatamente a gente entender que a burocracia, ela não é tão necessária. Então, a gente tem que começar a rever as nossas rotinas de trabalho, os nossos processos, para entender o que é efetivamente é importante, que deve permanecer nos processos, e aquilo que não é tão importante, que a gente pode substituir, que a gente pode deixar de ser tão exigente dentro dos procedimentos, né? E a gente percebe que esse ambiente, esse legado português, esse ambiente burocrático, ele ficou muito arraigado na estrutura da administração pública. Pelo menos é isso aquilo que a gente analisa no Brasil, né? Então, se fala muito, você pode ver que quase todos os governantes, principalmente os candidatos a presidente, eles falam na burocracia, eles, até candidatos a deputado, a senador, eles falam dessa burocracia que muitas vezes emperra a máquina pública e prejudica o nosso trabalho. Por quê? Porque o ideal é você deixar a sociedade livre para que eles possam empreender e possam gerar riqueza, possam gerar emprego e possam desenvolver o país. Mas, infelizmente, a estrutura é uma estrutura arcaica, porque ela é baseada exatamente na burocracia. E aí o ambiente público, o ambiente da administração pública no Brasil, ele exige muita formalidade. Então, você pode dizer que ele é apegado a muita formalidade. E isso acaba prejudicando, porque quem quer empreender, muitas vezes ele quer a oportunidade. Então, que o país ele poderia até liberar para que a pessoa pudesse fazer empreendimento e depois, paulatinamente, ele podia ir fazendo essas exigências formais. Mas não, no Brasil existe um rigor burocrático desde o momento inicial, em que você vai executar qualquer atividade, né? E aí o que acontece? Por conta dessa burocracia, o principal meio que você utiliza, que qualquer relação é efetuada entre o cidadão e o Estado, ou entre as pessoas físicas ou jurídicas que estão situadas no Estado e o próprio Estado, é feito, via de regra, por processos. Ou seja, opta-se por uma via escrita, né? Enquanto outros países existem um alto grau de oralidade, onde as pessoas podem resolver as coisas de forma mais verbal, ou seja, através de conversando, as pessoas conseguem resolver seus problemas. Aqui não, você precisa muito de documentos, então você precisa de um papel. Antigamente se falava muito do carimbo, né? Hoje em dia você precisa da assinatura eletrônica, que a pessoa faça a assinatura eletrônica no seu documento. Então, existe ainda, por mais que nós possamos evoluir tecnicamente, possamos evoluir tecnologicamente, nós ainda passamos ainda por essa tendência, né? Nós ainda estamos amarrando os nossos procedimentos muito nessas situações burocráticas.
E isso é muito prejudicial para os nossos países, né? Para as nossas nações, porque a burocracia ela impera. E seria até um desafio, né? Vocês, como futuros administradores públicos, como futuros gestores públicos, futuros agentes públicos, ou seja, pessoas que vão atuar dentro da administração pública ou ao lado da administração pública, poderiam até aproveitar esse momento agora. Por quê? Nesse momento agora, e vocês poderiam até acompanhar pesquisas que estão sendo feitas nesse momento. Por quê? Essa pandemia fez com que o Estado brasileiro, e aí quem for estrangeiro pode acompanhar no seu Estado também, como é que está sendo a resposta do seu Estado à pandemia, mas o que é que está sendo marcante aqui no Brasil? A resposta do Estado brasileiro à pandemia. Onde vocês estão vendo aquilo que a gente está acontecendo. O nosso curso de administração pública, ele é um curso que presencial. Então, teoricamente, esse curso deveria ocorrer em uma das dependências da nossa universidade, que é a Unilab, e lá tem uma sala específica, um horário específico onde a gente se encontrasse para a gente poder ministrar a aula, para a gente poder construir essa disciplina juntos. Pois bem, por conta da pandemia, nós estamos agora no sistema de aula virtual, onde nós estamos ministrando a aula, mas cada um em seus locais. E a gente não está se encontrando fisicamente em um local físico. A gente está tendo um ambiente virtual para ter essa interação. Claro que não é da mesma maneira. Mas a partir daqui, você começa a entender determinadas situações. Por quê? Antigamente, a educação era altamente dispendiosa. Por quê? Porque o professor precisava estar no mesmo local dos alunos, então você tinha que ter uma estrutura. Essa estrutura, ela tinha que ter uma infraestrutura, né? Como vocês já acompanharam na Unilab. Você tem que ter computador, você tem que ter acesso à internet, e ter uma internet boa, né? Via de regra, uma boa banda larga. Você precisa dos alunos com computadores. Então, existe uma série de materiais que são necessários para que você faça a educação. E, de repente, quando você transforma essa educação presencial em virtual, ela muda completamente. Né? Nós sabemos que muitos de vocês estão sofrendo algumas dificuldades. Dificuldades em que sentido? Está sem computador, você pode estar, nesse momento, com problemas de internet, você pode estar comprando com tablet, ou pode estar comprando com celular, então cada um tem os seus senões em relação às atividades. Mas o fato é que as atividades estão sendo realizadas. E isso daí gera, na própria administração pública, ela refletir se efetivamente ela precisa continuar com as antigas estruturas ou se ela pode modificar. Existem vários entes políticos que estão repensando os edifícios que ele tem, porque, por exemplo, tem ente político que não tem todos os edifícios, que aluga edifícios. Então, a administração pública, sabendo que ela pode ter um terço dos seus trabalhadores trabalhando de casa, home office, ela pode muito bem diminuir o espaço que ela vai ser necessário, redimensionar os edifícios públicos e colocar todo mundo dentro desses edifícios públicos. E controlar esse funcionário, esse servidor que está fora do ambiente de trabalho, através de outras maneiras. Ela pode criar um link de acesso, e aí ela sabe o horário que ele inicia, o horário que ele para. Pode também acompanhar se ele realmente está trabalhando, se o link está sendo utilizado, está tendo comunicação, ou se o link está parado. Então, hoje em dia, já tem várias ferramentas que são possíveis para que você possa aperfeiçoar o trabalho. E aí, você pode ver como é que está a produtividade de cada um dos servidores. Né? Se aquilo que é destacado para eles, se os serviços que são destacados para eles estão efetivamente sendo realizados ou não. Então, esse momento é um momento onde a administração pública brasileira e a administração pública dos nossos países, ou seja, todos aqueles países com herança portuguesa, podem refletir em como você pode tentar superar, ou pelo menos diminuir,
minimizar essa burocracia, essa influência burocrática que nós temos e que foram deixadas pelos portugueses. E aí você pode ver como esse sistema virtual ele pode beneficiar no momento. Eu vou colocar só um exemplo, né? Antigamente, por exemplo, quando precisava de férias, eu precisava entrar na internet, baixar um formulário, preencher o formulário, dava entrada no formulário do Instituto. Depois, precisava da assinatura do diretor, passava pelo corpo administrativo, ia para a SGP. Aí alguém tinha que levar aquele conjunto de papéis para a SGP, para a SGP fazer as verificações. Colocava no sistema, depois ia para a folha de pagamento dar outros comandos, para depois voltar para a SGP fazer a verificação final e depois ir para o arquivo. Hoje em dia você percebe que você não precisa mais de um servidor público para fazer esse transporte. E eu posso verificar esse processo a todo momento. Por quê? Porque o processo ele se transforma em processo virtual. E aí você pode acompanhar se aquela pessoa está demorando ou não. E aí você pode entender porque, por exemplo, antigamente para a pessoa assinar, digamos, o diretor do Instituto assinar, ele podia levar 2, 3 dias, porque se ele não estivesse na universidade, se ele tivesse entrado na sexta-feira e a pessoa não fosse, ia trabalhar sábado, domingo, na segunda-feira é que poderia ser assinado. Hoje em dia, não. Tão logo você entrega de manhã, à tarde, já pode, de manhã mesmo, à tarde pode ser assinado, estando em locais diferentes. Por quê? Porque o sistema é um sistema comum e ele é alimentado em tempo real. Então, você consegue ver todos os procedimentos que são efetuados, você consegue ver a tramitação, você consegue ver que a situação ela está rodando. Em que maneira? E aí você começa a perceber exatamente que este momento agora, infelizmente nós temos uma pandemia, mas é um momento em que a gente pode refletir em como mudar as nossas administrações públicas e deixar elas modernizadas. Então, como é que nós podemos modernizar a administração pública? E a modernização está passando por um procedimento de virtualização. Claro que a virtualização não traz só benefícios, ela também tem malefícios, ela também tem pontos negativos. Mas o que a gente pode perceber é esse momento em que nós temos que nos adaptar a essas novas condições. Nós podemos avançar, nós podemos rever os procedimentos e tirar a burocracia. Esse até seria um tema importante para aqueles alunos que são mais afetos, que gostam mais dessa área de informática, que gostam mais dessa área de sistema de informação, seria até uma oportunidade para que vocês pudessem desenvolver sistemas onde vocês conseguissem sistemas ou programas para facilitar o trabalho home office dos servidores. E aí você podia ter até o respaldo de alguém da área administrativa para ajudar você a diminuir burocracias desnecessárias, ou seja, para evitar burocracias desnecessárias, a fim de que as administrações públicas elas consigam aquilo que a Constituição ela já fixa, que é exatamente a eficiência. Fazer mais, fazer melhor, em menos tempo e com menos dinheiro. Então, este momento de sacrifício em que nós estamos penando também é um momento de oportunidade. Um momento de oportunidade de nós fazermos uma revisão da administração pública brasileira e conseguirmos avançar através exatamente da questão da virtualização. E com todas as consequências, com todos os desdobramentos oriundos dessa virtualização, do trabalho virtual hoje em dia, né? Bem, eu queria fazer esses 2 comentários sobre a herança portuguesa e esse momento da pandemia exatamente por isso, para que você pudesse, nesse momento, refletir sobre essas 2 coisas. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, mas agora nós temos a oportunidade de mudar o nosso país, de mudar a nossa nação, de mudar a administração pública dos nossos entes políticos, mudar a administração pública a nível federal, a nível estadual, distrital e também municipal. Então, esse é o momento de repensar, de rever processos e procedimentos administrativos de modo que a gente consiga um melhor aproveitamento de todo o trabalho que é realizado hoje em dia. E entrando agora na disciplina,
a primeira questão que nós temos que enfrentar é exatamente a diferença entre o procedimento e o processo, certo? É a diferença entre o procedimento e o processo. Como vocês são acadêmicos de administração pública, ou seja, não são pessoas ligadas ao direito, a gente pode até tentar falar para vocês de uma maneira mais simples, né? Para que você consiga efetivamente, pelo menos, ter a ideia, formar uma ideia do que é que esses termos, do que é que essas palavras elas querem dizer, certo? Então, só para que você entenda. Todos nós sempre vamos ter demandas, e, consequentemente, demandas relacionadas ao Estado. Então, se a demanda que você faz, ela não envolve muitos atos que precisam ser realizados, ou seja, você precisa simplesmente de atividades simples para ser solucionada, para ser resolvida a sua demanda, então você disse que foi feito um procedimento. Agora, se quando você inicia a demanda, você necessita da atividade de várias pessoas e de atos complexos que precisam de análise, que precisam de mais resultados, que precisam de mais reflexões, ponderações ou atividades propriamente ditas, aí você tem um processo administrativo. E aqui eu vou passar para vocês, eu sei que, se é uma atividade simples, é um procedimento, se é uma atividade complexa, é um processo. Para vocês conseguirem visualizar melhor essa diferenciação entre procedimento e processo administrativo. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Você vai se matricular em uma determinada disciplina. Geralmente, o procedimento de matrícula, o que é que você faz? Hoje em dia, você pode fazer até de casa, né? Você chega, abre o ambiente, você entra no ambiente virtual na universidade e vai lá e faz o seu requerimento. Então, você vai lá, diz quais são as matrículas que você quer, aperta lá clica lá no local e é feito um requerimento perante a Unilab. A Unilab, por sua vez, ela manda para os cursos os requerimentos que foram feitos. E aí, muitas vezes, um servidor, ele faz a análise, se a pessoa preenche ou não aqueles requisitos. Essas verificações, antigamente, ela precisava ser verificada um por um pelo servidor. Hoje em dia, como o próprio sistema de informatização, ele dá essa possibilidade de já fazer essas verificações preliminares, né? E aí, o que é que ele diz? Ele já diz quais são aqueles que não têm pendência e aqueles que têm pendência. Então, o que acontece? Aqueles que não têm pendência, geralmente, o que é que se faz? Aceita-se a matrícula de imediato. Então, o procedimento que é feito a verificação pelo próprio sistema, e quando o próprio sistema ele verifica que não tem nenhuma pendência, ele já coloca logo a matrícula. Né? Ele já efetua logo a matrícula. Aqueles que tiverem pendência vão ficar parados. Por quê? Porque o sistema não foi capaz de verificar a pendência. Então, precisa que um ser humano, que o servidor da secretaria do curso, ou que o próprio coordenador do curso faça aquela verificação. Ou seja, ele vai ter que analisar a pendência e vai ter que analisar a solução da pendência. E aí o pedido pode ser deferido ou indeferido, mas o sistema ele não conseguiu resolver. Mas, é claro, que a gente tem que ver, geralmente, como é que acontece isso, né? Mas, geralmente, o percentual de solicitações com pendência é muito baixo, né? É baixo no sentido de ser 1/5 dos pedidos, ou menos. Então, vale a pena você fazer via sistema. Por quê? Porque o sistema ele já consegue resolver uma grande parte da demanda. E aí, efetivamente, o servidor ele vai concentrar o seu trabalho somente naquela parte da demanda que efetivamente tiver pendência, que ele precisa fazer uma reflexão, que ele precisa realmente fazer uma ponderação naquilo que está sendo apresentado pelo sistema. Então, você verifica que esses onde a pessoa solicita e o sistema verifica de automático e efetiva, é uma atividade simples. Mas aqueles onde tem a pendência, o servidor ele pode verificar que a pendência precisa da prestação de determinados documentos. E aí o que acontece? A atividade ela deixa de ser simples e passa a ser complexa. Por quê? Porque o servidor ele foi analisar, viu que ele sozinho não podia resolver, ele tinha que pedir uma documentação ao acadêmico,
O acadêmico traz a documentação, e aí não é de imediato, ele tem que avaliar a documentação para depois saber se defere ou não. Às vezes o servidor ele verifica que a documentação está presente, mas quem vai fazer a análise é o coordenador. Então você começa a perceber que aquela atividade simples, como ocorreu alguma pendência, ou seja, aconteceu alguma coisa fora do normal, daquilo que era esperado, então você precisa você começa a necessitar de uma série de atividades. Aí aquilo que seria um procedimento, que seria uma atividade simples, se transformou numa atividade complexa. Então ela se transforma num processo. Por isso você tem que verificar as situações em que você vai ter procedimento e as situações em que você vai ter um processo. A gente tem que verificar caso a caso. Também, uma outra situação. Digamos que você quer se formar. Então, o que é que acontece? Para você para você se formar, também não é uma atividade que é automática, né? Por quê? Você tem vários critérios. Você tem que ter feito determinadas disciplinas, tem que ter um número X de optativas, você tem que ter um número X de créditos, você tem que ter atividades como TCC, como estágio. Então, você tem que ter preenchido vários requisitos. Então, o que acontece? Você já sabe que é um pedido que você não vai resolver de maneira simples, ele vai ser um pedido mais complexo. Então, você já sabe que algumas demandas que você vai ter já vão formar processos administrativos. Por quê? Porque você já sabe que eles são mais complexos, que a sua demanda ela já envolve uma complexidade, pela série de requisitos que ela já possui. Então, por isso que você sabe que algumas demandas elas já vão gerar um processo, enquanto outras, por serem mais simples, elas vão gerar meramente procedimentos, que hoje em dia, pela virtualização, estão sendo verificados pelos próprios sistemas que estão sendo criados pelas repartições públicas. Vocês conseguiram compreender essa diferenciação entre procedimento e processo? Ficou claro na cabeça de vocês? Eu agradeço aqui pelo retorno de vocês. Pronto. Por isso que eu geralmente tento dar uma definição, ou tento dar uma ideia, para que depois, através dos exemplos, vocês consigam assimilar melhor o conhecimento. Então, uma vez a gente tendo entendido a diferença entre o procedimento e o processo administrativo, a gente começa a evoluir a respeito dessa matéria. Porque o que acontece? Nós vimos também que, como são processos e procedimentos administrativos, ou melhor dizendo, que ocorrem dentro da administração pública, nós temos que perceber que todos esses procedimentos, por mais simples que sejam, e todos esses processos, por mais complexos que sejam, todos eles obedecem ao princípio da legalidade. E aí você pode ficar em dúvida. Como assim obedece ao princípio da legalidade? Mas você tem que lembrar que na administração pública vigora o princípio da estrita legalidade. E o que quer dizer isso? Que o agente público, ou seja, a pessoa que está dentro da administração pública e efetua as suas atividades, as suas atribuições dentro da administração pública, ele tem sempre que cumprir a lei. As pessoas que trabalham dentro da administração pública, eles só podem fazer aquilo que está na lei. Então, o procedimento e o processo, todos eles têm que estar previstos em lei. Agora, esses procedimentos e esses processos, eles vão ser compostos de atos esses que podem ser vinculados, ou seja, está todos eles, todo ato descrito e previsto nas leis, ou pode ter atos discricionários, onde o gestor público, onde o administrador público, ele pode fazer determinadas ponderações e tomar decisões. Exemplo, quando você tem um servidor público que ele comete uma falta, e aí vocês já viram lá no Poder Disciplinar as infrações administrativas, né? O que é que pode acontecer? Então, o servidor público ele pode faltar com respeito com o seu chefe. Isso daí configura um tipo de infração administrativa.
E aquela infração administrativa, digamos, ele pode ir desde uma advertência, que seja uma advertência verbal, ele pode sofrer uma repreensão escrita, né? E aí vai para a ficha funcional dele, ou ele pode até sofrer uma suspensão, onde a suspensão gera uma diminuição do valor que aquela pessoa vai receber na sua remuneração. Então, existe esse conjunto de sanções que podem ser aplicadas ao servidor público. Então, aí existe uma discricionariedade. Por quê? Porque quando a pessoa é responsável por avaliar aquele processo administrativo, aquela conduta infracional, da infração administrativa, que foi perpetrada, que foi realizada por aquele determinado servidor público, ele tem que fazer uma mensuração, ou seja, das várias sanções possíveis, qual é a que deve ser aplicada nesse caso concreto. Então, aí existe uma discricionariedade, onde ele vai ter que tomar uma decisão dentro daquele caso que foi proposto para ele, ele tem que graduar, ou seja, ele tem que, dentre as várias opções, ele tem que escolher uma para aplicar aquele caso concreto. E aí não é uma posição tão simples, né? Por que não é uma posição tão simples? Porque não basta ao presidente dessa comissão do processo administrativo, da comissão processante, responsável pelo processo administrativo, não basta ele simplesmente dizer, olha, eu acho que para cá a sanção aplicável é essa. Ele tem que explicar por que ele está aplicando aquela determinada sanção. Ele tem que dizer, olha, como aqui o que ele fez foi, ele faltou com respeito, mas a atividade que ele fez não gerou tanta repercussão, ou foi feita interna, foi feita só pessoalmente, então eu vou dar uma sanção menor. Ou então, se é feito no meio de uma reunião, que estão todas as pessoas, ou no meio de uma audiência pública. Olha, como ocorreu no meio da audiência pública, tinham várias outras pessoas de outros setores, tinham pessoas da comunidade, então gerou muita repercussão, muito burburinho, então vou dar uma sanção maior. Ele vai ter que graduar. Então, ele vai ter que escolher uma das opções e explicar por que ele está dando aquela determinada opção ao invés das outras. Por quê? Porque a pessoa que está sendo sancionada, ela tem o direito de saber por que ela está recebendo aquela sanção e não as outras previstas. Tá certo? Então, por isso que nos processos e nos procedimentos administrativos vai ter essa discricionariedade. É como eu falei para vocês. Você pede a sua matrícula, mas quando você vai fazer a sua matrícula, você tem uma pendência, cabe muitas vezes ao coordenador analisar se aquela pendência realmente não lhe dá direito ou lhe dá direito. Então, quando cair lá no sistema e dizer que você tem a pendência, cabe ao coordenador fazer a verificação. Com a verificação do coordenador, ele vai analisar se aquilo realmente foi um mal-entendido ou se realmente aquela exigência não foi cumprida. E aí, ele tem que deferir o seu pedido. Porque não quer dizer que toda vez que você vai fazer uma solicitação, você vai entrar com demanda, você vai ter, obrigatoriamente, você vai ser atendido nas suas solicitações. Nem sempre, né? Então, por isso que eles vão ter que ser verificados. Então, essa verificação, essa análise, o ato de análise, o ato de decidir, geralmente é um ato discricionário, onde você tem que tomar uma posição dentre as circunstâncias que estão ali demonstradas dentro do seu processo. E aqui, nós temos que lembrar que os atos administrativos, eles podem ser simples, compostos ou complexos, né? Nesse momento aqui, como não é o nosso foco, mas esses conceitos aqui, eles são conceitos lá de direito administrativo 1. Então, quem não tiver, nesse momento, lembrando a respeito dos atos simples, compostos e complexos, eu sugeriria que você desse uma olhadinha lá na disciplina de direito administrativo, nós temos hoje em dia um vídeo, né, nesse canal do YouTube, onde a gente explica os atos administrativos, e ao explicar os atos administrativos, a gente faz exatamente a contraposição dessa classificação, né? De quais são os atos simples, compostos e complexos. Então, como já tem lá, a gente não vai repetir aqui, tá certo? Então, se você quiser, você depois vê lá o vídeo, que lá tem a explicação de maneira
que possa esclarecer você sobre essas diferenciações dos tipos de atos. Tá certo? Professor, Diga, pode falar. eu queria tirar uma dúvida. O senhor falou que, se tratando de um documento, né, que existe N formas de se desclassificar ou não a pessoa, tem que ser apontado o porquê. Por Isso. exemplo, em um edital, existe um item e dentro desses itens tem vários outros itens, apontando maneiras diferentes de não se encaixar em determinada bolsa ou algo do tipo. O simples fato de uma coordenação ou algo do tipo apontar apenas o primeiro, por exemplo, você não foi aceito por causa do item 2, por exemplo, sendo que dentro do item 2 existe várias formas de você não conseguir apresentar as características necessárias para aquilo. Aí você fica sem resposta. Qual seria a melhor forma de isso é a forma certa de se apresentar, mesmo que não tenha tido uma exatidão sabendo o porquê, ou não. O simples fato dele falar, não, o item, você não se encaixou em um desses pré-requisitos dentro do item B ou C, por exemplo. Vamos ver se eu consegui aqui entender a sua visão, certo? A sua dúvida. Foi feito um pedido de inscrição para uma determinada bolsa e, como qualquer procedimento ou qualquer processo dentro da administração pública, tem que ter um edital, né? Para você concorrer a uma bolsa, tem que ter um edital anterior. E esse edital, ele colocava várias exigências. Mas tinha uma cláusula, tinha um item, que ele tinha vários subitens, não é isso? Exatamente. Pronto. E aí, o que acontece? Quando você entrou com o seu pedido foi negado, exatamente, digamos que era o item 3 e o item 3 tinha 10 subitens. Mas a resposta da autoridade responsável pela avaliação das inscrições, ela só remeteu ao item 3, mas ela não se referiu a qual dos subitens do item 3 que você não teria satisfeito. Correto? Exatamente essa é a minha dúvida. Exatamente isso. Pronto. Então vamos lá. Primeiro, essa decisão que a autoridade emanou, ou seja, a decisão que ela publicizou, que ela colocou, ela está evada de vício. Por que ela está evada de vício? Quando ela coloca o subitem 3, aliás, o item 3, se ela disser que é o item 3, é porque você foi negado os 10. Aí ela tem que explicar os 10 itens que ela lhe negou. Tá certo? Se não foram os 10 itens, foi um ou dois, então ela tem que apontar os itens. Então, de acordo com os itens 3.1 e 3.5, e tem que explicar por que foi o item 3.1 e por que foi o item 3.5. Tá certo? Ela tem que fazer a explicação. Se ela não fizer a explicação, aquele ato dela está evado de vício. Por quê? Porque ele não foi feito da maneira correta. E aí, mais uma vez, a gente vai lá para atos administrativos. Nos atos administrativos, o que acontece? Embora o ser humano ele esteja atuando perante a administração pública, esse ser humano pode errar? Pode, não pode? Então, como o ser humano erra, em qualquer edital, você tem todo o direito de fazer as chamadas impugnações. O que é impugnação? Você vai pegar o ato administrativo que foi realizado, no caso aí, a decisão que decidiu sobre a sua inscrição, e dizer, olha, eu estou me insurgindo, quer se insurgir, olha, eu estou, na verdade, impugnando, eu estou pedindo esclarecimento sobre isso daqui. Por quê? Porque você disse que é o item 3, mas eu quero saber se foram todos os itens do item 3, ou se é 1, 2, 3, quais são os itens que eu infringi. E eu quero a explicação respectiva para cada um deles. Por quê? Porque se a autoridade ela não fizer isso, e se corrigir, digamos que você faz a impugnação e ela se corrige. Mas lá podem ter
termos diversos, tá certo? Pode ser chamado de impugnação, pode ser chamado de defesa, aí depende daquilo que está escrito no edital, daquilo que está posto no edital. Mas ele mas o edital tem que dar direito à pessoa a se insurgir. O que é a pessoa se insurgir? Recorrer da decisão, porque acha que a decisão ela não foi bem tomada, por achar que a decisão não está correta, tá certo? Então você tem todo direito. Inclusive, esse direito é um direito constitucional. Ele está previsto no artigo 5º da Constituição Brasileira, certo? E depois ele é repetido lá no artigo 37. Esse direito de você questionar as decisões, se realmente se elas são razoáveis, ou seja, se elas obedeceram o princípio da razoabilidade e da legalidade. Pronto. Então, você tem direito de recorrer? Tem, para exigir os esclarecimentos. Por quê? Porque você só pode impugnar o ato se você souber as razões. Se você não sabe as razões, você não pode impugnar o ato. Então, por isso que você primeiro pede que a pessoa esclareça as razões para que depois você possa fazer a impugnação. Ah, professor, e se eu pedir o esclarecimento e a pessoa não fez? Então, a pessoa tem 2 erros, porque ela nem esclareceu e você já pode, demonstrando que você deu a oportunidade da autoridade, ela esclarecer e ela não esclareceu, você já pode impugnar de imediato. E você pode fazer a impugnação de que maneira? Aqui no Brasil, lhe permite 2 vias, ou seja, você tem 2 possibilidades. Entrar com um processo administrativo, ou seja, perante a própria administração pública, para que reavalie aquela situação que você acha que está equivocada, onde a autoridade ou errou ou se equivocou, ou você pode ir para a justiça. No caso aqui na Unilab, você tem que ir para onde? Para a Justiça Federal. E aqui, hoje em dia, tem uma situação que é muito diferente de antigamente, porque hoje em dia você tem os chamados juizados especiais federais. Então, essas questões que você pode ter de bolsa, referente à bolsa, você pode entrar no Juizado Especial Federal para discutir isso daí lá no Juizado Especial Federal. Então, você tem as 2 vias. Tá certo? Ok, professor, obrigada. De nada. Agora, o que acontece? Isso daqui é uma situação do brasileiro. Eu não sei em relação aos países estrangeiros, mas é uma situação referente aos brasileiros. O grande problema do Brasil é porque nem todo mundo recorre. Ou nem todo mundo leva os problemas para a justiça. Então, por isso que as pessoas continuam a ser desrespeitadas. Como é? Se hipoteticamente um certo número de pessoas entrou em contato com tal coordenação e a coordenação não respondeu, todas essas pessoas poderiam abrir um processo administrativo, é isso? Uhum. Cada pessoa pode abrir um processo administrativo. Inclusive, se você tem a lei de acesso à informação, certo? Eu estou dando só a dica porque eu não vou poder me deter aqui no caso concreto. Mas você pode procurar na internet a lei de acesso à informação, por quê? Porque a lei de acesso à informação, ela estabelece um prazo. Ou seja, se você faz uma solicitação e já tem uma legislação específica que estabelece um prazo de resposta, você tem que obedecer à lei específica. Mas, se aquele pedido que você faz não está previsto em nenhuma legislação, a lei de acesso à informação, ela é como se fosse a lei geral e ela estabelece um prazo. Se a pessoa não responder no prazo, ela comete uma infração administrativa. Tá certo? Agora, o que acontece? Também você tem que tomar cuidado, por quê? As pessoas no Brasil, você tem que entender que você tem um edital, você tem que obedecer ao edital. Se o edital diz que digamos, o seu processo é no SEI, então, se o seu processo é no SEI, quando vem a resposta no SEI, você tem que responder aonde? No SEI. Mas o que acontece? Tem pessoa que acha, se eu responder no e-mail, tá valendo. Não. Porque se o edital disser que a impugnação tem que ser apresentada no SEI e você apresenta via e-mail, está errado. Porque você não obedeceu o edital. E aí, a autoridade, ela pode se considerar? Pode também.
Tá certo? Então, quando você fizer a impugnação, faça a impugnação da maneira correta. Como é que eu sei que a maneira é correta? Você vai analisar aquilo que é estabelecido no edital. Você pode até analisar se o edital está de acordo com a legislação responsável. Qual é a legislação responsável? Aí você vai procurar as leis específicas. Se não tiver uma lei específica, você usa a lei de acesso à informação. Quando não tem uma regra específica, você vai para a regra geral. E a regra geral é a lei de acesso à informação. Entendido? Sim, professor, obrigada. Nada. Então, vista a situação, foi até bom porque deu uma aplicação prática, né? Aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Então, voltando ao tema dos atos administrativos. Então, você verifica que os atos que vão ser feitos dentro desses procedimentos ou dentro desses processos, eles vão obedecer às mesmas diretrizes, às mesmas normas que vocês já estudaram, que estão previstas lá para os atos administrativos, tá certo? Lembrando que os atos administrativos são atos jurídicos, então eles têm limitações, ele não pode acontecer de qualquer maneira, ele tem que acontecer exatamente de acordo com o que está descrito ou previsto nas normas pertinentes, ou seja, as normas aplicáveis a cada uma das situações. E, como esses atos administrativos eles têm que ocorrer de acordo com a legislação, eles têm que obedecer a todas aquelas exigências que são feitas pela legislação. Então, ele tem que obedecer às exigências, às condições e às formalidades que são estabelecidas na legislação. É aquilo que eu estava falando. Você tem direito a recurso. Ah, eu vou fazer um recurso aqui via e-mail. Se o seu edital diz que o recurso ele tem que ser apresentado em local tal, você não pode fazer simplesmente por e-mail. Ah, vou fazer um e-mail, digamos, você está concorrendo uma bolsa e a bolsa é na Pró-Reitoria de Pesquisa, né, na ProPG. Aí você pega e manda um e-mail para a ProPG com o seu recurso. Não pode. Você tem que ir lá e protocolar o seu recurso, ou então entrar, direcionar para a PG, mas entrar com o processo no SEI, incluir o seu processo no SEI. Então, quando você tiver exigência, você tem que fazer a exigência da forma que foi estabelecida no edital ou na legislação competente. Não adianta você fazer da forma que você quiser. Você tem que fazer da forma que foi estipulada. Se você não obedecer a forma que foi estipulada, vai ser entendido como se você não tivesse feito. Tá certo? Bem, com base em todos esses pontos que a gente já trouxe para vocês, a gente vai começar exatamente a analisar esses questionamentos que eu trouxe para vocês, né? Então, a gente já verifica... Só um instante. Obrigado pela atenção, Alan. Então, o que a gente precisa saber referente ao de hoje, né? Primeiro, o que é um procedimento? Um procedimento é na verdade, é quando uma demanda, ela precisa simplesmente de atividade simples para ser solucionada. É um procedimento. Hoje em dia, pelas transformações que nós estamos vivendo por conta da pandemia e por conta dessa virtualização que está se passando em todos, não só na esfera pública, né, mas também na esfera privada, no setor privado, a gente verifica que os procedimentos hoje em dia, eles estão muito mais fáceis. Por quê? Porque você consegue, através de programas, fazer com que o próprio sistema faça a leitura desses procedimentos e realize esses procedimentos de maneira automática, né? Ou seja, você está conseguindo uma celeridade. Você não fica mais invernando por questões burocráticas. Então, é um ponto positivo que você tem a respeito dos procedimentos. Mas aí a gente passa para o B, né? O que é o processo? E aí a gente verifica que são aqueles procedimentos, né, onde para você resolver as demandas, você precisa de atos administrativos com mais exigências, com mais formalidades, com mais senões ou mais condições a respeito do assunto. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos resolver todos os nossos problemas ou todas as nossas demandas através de procedimentos, que seriam muito mais fáceis.
Mas a gente tem que entender que, na vida da gente, a gente passa por várias situações. Nem sempre as situações às quais nós estamos submetidos são simples, às vezes elas são complexas. E tem outro ponto. A gente, muitas vezes, não escolhe a situação a qual nós estamos submetidos, né? Então, por essas circunstâncias, é que a gente tem exatamente essas análises, certo? E daí, você muitas vezes pode estar submetido a um processo, a ter que fazer um processo. E dentro da administração pública, aqui no Brasil, que é um modelo burocrático, ou eu até ponderaria que é um modelo extremamente burocrático, fica muito mais complicado. Porque você percebe que você tem uma determinada demanda e que a sua demanda não vai ser resolvida de maneira simples. Ela vai demorar a ser resolvida. Por quê? Por conta da própria burocracia do sistema. Então, é nessa realidade que a gente começa a analisar o processo administrativo, onde as previsões acerca do processo administrativo, elas começam a ser feitas na Constituição Federal. Então, você vê hoje em dia a importância que se tem do respeito ao cidadão, né? Onde você verifica que o processo administrativo ele já está regulado lá na Constituição Federal de 1988. E aí a gente já começa a tratar dessa regulamentação dos processos administrativos, né? Onde você verifica que as regulamentações principais a respeito dessa matéria estão previstas dentro da Constituição brasileira. Quais são elas? As básicas estão exatamente contidas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E o que é o artigo 5º? O artigo 5º ele vai tratar exatamente sobre os direitos e garantias individuais. Então, dentre os direitos fundamentais, ele vai tratar especificamente dos direitos e garantias fundamentais que qualquer cidadão, que qualquer indivíduo tem no Estado brasileiro, quando ele está dentro do território brasileiro. O primeiro princípio que nós temos é o famoso princípio do juiz natural. E o que é esse princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural, ele estabelece que os juízes que vão julgar os problemas, eles já foram decididos, eles já foram destacados antes dos problemas acontecerem. Professor, mas por que isso? Porque antigamente tinha uma coisa chamada de tribunal de exceção. No tribunal de exceção, o que era o tribunal de exceção? Então, surgiam os problemas, e aí os responsáveis pelo julgamento desses problemas, eles destacavam pessoas para resolvê-los. Como essas pessoas são seres humanos, se elas fossem pessoas honestas, elas colocariam juízes corretos, honestos. Se elas fossem desonestas, elas colocariam juízes desonestos, que já estariam, no caso, propensos a beneficiar uma das partes. E aí, com certeza, iria prejudicar a outra. Ou seja, onde você não buscaria a justiça, você buscaria, na verdade, beneficiar uma das partes e prejudicar a outra, estando certo ou errado. Essa parte a qual você estaria defendendo. Então, para evitar que os juízes que sejam destacados, eles já sejam destacados para beneficiar uma das partes e prejudicar a outra, ou seja, que ele não faça o papel realmente dos juízes, que é aplicar a justiça ao caso concreto, é que você tem o princípio do juiz natural. Onde esses juízes, eles já vão estar indicados dentro da estrutura. Então, qualquer pessoa que tiver um problema dentro do Estado brasileiro, ele pode verificar a estrutura e saber qual é o juiz responsável. E aí você pode se perguntar, professor, e se for uma situação nova? Mesmo as situações novas já tem um juiz pré-definido. Por quê? Porque aqui se trabalha com exceções. Então, o que acontece? A justiça brasileira, você tem aqueles órgãos da justiça que já têm as suas competências específicas, ou seja, elas já sabem o que elas vão julgar, e tem um que é chamada de residual, ou seja, o que restar, ou seja, o resíduo, o que restar vai para essa justiça.
Então, por isso que as situações novas que não se encaixarem em uma justiça específica, ela vai para onde? Ela vai para a justiça residual. Ou seja, sempre vai ter um juiz responsável. Porque tem um que é exatamente como se fosse uma rede de arrasto. Se aquela demanda, se aquele processo não se encaixar em nenhuma das outras, vai para esse juiz, que é como se fosse a rede de arrasto, que fica com o que sobrar. Então, por isso, o princípio do juiz natural ele é respeitado. E hoje em dia, não existe, pelo menos em tempos normais, a admissibilidade, ou seja, não se admite juízos ou tribunais de exceção. Tá certo? Segundo princípio, que também é aplicável ao processo administrativo. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 88. E é o princípio do devido processo legal. E o que é esse devido processo legal? Nós temos que entender que, em regra, processos judiciais e processos administrativos, você está resolvendo a vida das pessoas. Ah, professor, é uma briga de vizinhos. Mas se essa briga de vizinhos não for resolvida, esses vizinhos, eles vão continuar brigando e algum dia um dos vizinhos pode agredir o outro e chegar até a extremos, como a morte. E essa violência gerar a morte de um dos vizinhos ou de algum parente, de algum familiar de algum desses vizinhos. Então, por isso que tem que ser feita a justiça. E a justiça ela tem que ser eficiente. Ela realmente tem que aplicar a medida justa a cada caso. Então, qualquer demanda que vá ser sugerida para processo administrativo ou processo judicial, você tem que encará-la como importante. Por quê? Porque ela está tratando da vida da pessoa ou de um tema, de um assunto que é muito importante para a vida de uma pessoa. Então, daí a importância daquele processo administrativo ou daquele processo judicial. Então, por isso que eles não podem acontecer de qualquer maneira. É por isso que a legislação, via de regra, ela estabelece todo o procedimento que vai ser efetivado, que vai ser implementado, que vai ser realizado para aquela determinada situação, para tentar resolver da maneira correta, da maneira justa, aquela determinada situação. Então, o princípio do processo legal, ele diz exatamente isso, que qualquer demanda que seja mais complexa, ela vai ter toda a pressão por parte do Estado, seja por parte da autoridade administrativa, seja por parte do magistrado ou da autoridade jurisdicional. Ele tudo vai estar estabelecido de uma maneira tal que se consiga chegar o mais próximo possível da verdade e, ao saber a verdade, consiga ser implementado, consiga ser realizado. E o terceiro dispositivo, né? O terceiro mandamento normativo aplicado ao caso, na verdade, ele não traz um princípio, ele traz dois princípios. Né? Ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988. E ele tanto estabelece o princípio do contraditório como o princípio da ampla defesa. Algumas pessoas, elas acham que contraditório e ampla defesa são a mesma coisa, e não são. O princípio do contraditório é o princípio pelo qual a pessoa que está sendo acusada, ela tem todo o direito de apresentar a sua versão. E aqui tem uma questão muito particular. Qual é o problema que nós estamos tratando aqui? Geralmente, quando acontece um fato, nenhuma das partes ela consegue relatar exatamente o que aconteceu, ou consegue relatar exatamente o fato. As pessoas, o que elas conseguem relatar é a impressão ou aquilo que elas perceberam do fato, mas elas não conseguem relatar o fato. Por quê? Porque nenhum de nós é imparcial, chega a ter uma imparcialidade tal que ela realmente consiga descrever somente o ato. Então, sempre a nossa psique, ela influencia na nossa narrativa. Sempre você vai ter isso. Então, por isso que os juízes eles já são treinados
para isso. Então, daí também a necessidade do juiz ou da pessoa que vai decidir, se for uma autoridade administrativa, ele ouvir o acusador e também ouvir o réu. Ouvir o requerente e ouvir o requerido. Por quê? Porque ele vai ouvir a versão do requerente e vai ouvir a versão do requerido. E, com base nas duas versões, ele vai tentar perceber ou entender o caso, que seria exatamente o que foi que aconteceu. Para ele, o julgador, entendendo o caso, ele consiga aplicar a medida correta para aquela determinada situação. Então, é exatamente isso que é importante que você entenda. O princípio do contraditório, ele resguarda que o réu pode apresentar a sua versão dos fatos. Isso é o princípio do contraditório. Então, quem acusa vai contar a sua história e quem é acusado, ele também pode contar a sua história. Esse direito de quem é acusado poder contar a sua história é o princípio do contraditório. Mas, também repassando aqui para vocês uma técnica jurídica, o que acontece? Em processo, o importante não são as versões, ou o importante não são as histórias. O importante é quem conta a sua história e consegue comprovar a sua história com algum meio de prova, certo? Então, por isso que o princípio do contraditório, ele também está unido ao princípio da ampla defesa. O que quer dizer isso? Que, pelo princípio do contraditório, o réu ele pode apresentar a sua versão, ele pode apresentar a sua defesa. E, em apresentando a sua defesa, ele também vai ter à sua disposição todos os meios de provas disponíveis para que ele consiga comprovar a sua versão, para que ele consiga comprovar a sua história. Então, isso que é o princípio da ampla defesa, é que ele pode comprovar, ele tem vários meios para comprovar que a versão que ele apresentou, que a história que ele apresentou está correta. Então, por isso que esses dois princípios, eles caminham juntos, mas eles não são a mesma coisa. E aqui eu queria um parênteses com vocês, saber se vocês conseguiram entender esses princípios até agora. Todo mundo conseguiu entender? Claro, professor, eu entendi realmente. Ok, tá certo. Pois eu agradeço aí o retorno de vocês. Então, visto esses princípios, nós vamos entrar em um último princípio que ele é aplicável tanto para os processos judiciais quanto os processos administrativos, que é o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas, né? Então, o que quer dizer isso? Se a prova for obtida por meio ilícito, ela não pode ser utilizada judicialmente. Professor, como assim? E aqui eu vou entrar, eu sei que eu vou entrar numa seara complicada, até porque, a meu ver, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele errou. Todo aquele material do Intercept que está sendo, hoje em dia, utilizado nos julgamentos da Lava Jato, que foram hackeados, o juiz Sérgio Moro e os procuradores que faziam parte daquela força-tarefa do Ministério Federal, está sendo utilizado. Mas tudo aquilo dali, a meu ver, eu sei que o STF apresentou as razões dele, eu não concordo. Veja bem, eu não estou desrespeitando o STF, eu não estou xingando ninguém, eu só estou dizendo que as razões que apresentaram, eu, particularmente, não concordo. Por quê? Porque, na minha visão, eles desrespeitaram uma regra básica, ou um princípio básico, que é o princípio exatamente da inadmissibilidade de provas ilícitas. Então, uma vez que as mensagens do juiz Sérgio Moro, elas foram hackeadas, a atividade do hacker é uma atividade ilegal, então, atividade ilícita. A atividade de hackear os membros da força-tarefa da Lava Jato também é uma atividade ilegal. E eles estarem utilizando
essas mensagens, está utilizando esse material que foi obtido através de crime. Ele está utilizando esse material que foi obtido através de crime. Nos processos, é um engano. Eles estão desrespeitando, eles estão cometendo, a meu ver, ao meu sentir, uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque eles estão ferindo de frente um princípio estabelecido dentro da nossa Constituição e que é absoluto, ou seja, não pode ser desrespeitado, que é o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Ou seja, se você conseguir um material mediante crime, você não pode utilizar esse determinado material. Mas, infelizmente, o STF, ele, no caso da Petrobras, da Lava Jato, ele está descumprindo, ele está desrespeitando, ele está batendo de frente com esse princípio. Tá certo? Aí, professor, eu não sei se posso falar, para não... Pode falar. Sim. Com relação a essa ideia que você está trazendo sobre a postura da STF, sobre a questão de violar uma certa conversa, ou uma certa... Usando essa técnica de interceptação, de conseguir captar a fala da pessoa a partir de uma gravação que ele conseguiu falar com outro. Usando isso como prova. Aconteceu recentemente uma lauda que o Gilmar Mendes apresentou na STF sobre a questão de Lula, inclusive o de Moro. E está sendo muito debatido na rede social e tudo mais, inclusive sobre grandes juristas estão a debater sobre essa matéria. Não sei qual seria a ideia do professor quanto a isso. A Gilmar defendeu o que o senhor está defendendo agora. A Gilmar mostrou que isso não pode ser uma forma de conseguir uma prova para criminalizar uma pessoa. Porque isso tem um respaldo dentro da Constituição da República. Então, fazendo isso, significa dizer que a pessoa está violando propriamente princípios que está consagrado dentro da Constituição da República. Pronto, vamos lá. Então, primeiro ponto. Existem meios de você conseguir provas contra as pessoas? Existem. O próprio ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a Constituição e as leis brasileiras, dizem como é que você pode conseguir essas provas. Tá certo? Então, existe todo um procedimento que pode ser efetuado para você conseguir as provas por meio lícito. Nesse caso específico do The Intercept e daqueles hackers, primeiro, a atividade do hacker é uma atividade ilegal. Por quê? Porque desrespeita princípios constitucionais, que são os princípios da inviolabilidade da pessoa humana. Você não pode violar a intimidade, a privacidade da pessoa. Principalmente porque eles não expuseram. Então, o hacker foi lá e violou. A atividade do hacker é completamente criminosa. Segundo, a atividade do hacker, ela não foi com autorização judicial. Ela foi completamente ilegal. Então, ela não tem como ser aproveitada. É como se fosse o seguinte, a árvore está envenenada. Se a árvore está envenenada, ela vai produzir fruto bom? Não. Ela só produz fruto o quê? O veneno. Você não pode, de uma árvore envenenada, ter fruto bom. Porque todos os frutos oriundos de uma árvore envenenada vão ser frutos envenenados. Então, se a atividade feita pelas pessoas foi criminosa, se tudo ocorreu ao arrepio do judiciário, ao arrepio da legislação, ao arrepio do ordenamento jurídico, você não pode aproveitar nada. Não dá para você aproveitar nada daquilo dali. Tá certo? Então, para mim, a meu ver, essas decisões do STF, elas são inconstitucionais. Elas são inconstitucionais porque elas batem de frente com esse princípio do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal Brasileira de 1978. Ponto. Então, essa é a situação. E aí você diz, existem meios de você constituir provas? Existe. Ok. Então, mas todos os meios de você conseguir constituir essas provas, elas têm que acontecer de acordo com o regramento. Que é isso? O que é ocorrer de acordo com o regramento? Então, se você quer utilizar
mensagens de uma pessoa, você tem que pedir a apreensão do celular. Você pede a apreensão do celular e esse celular ele vai passar por uma perícia, mas tem que ter uma autoridade judicial que veja a necessidade de se apreender o celular de uma pessoa, ou se apreender o computador de uma pessoa, e do possível crime que ele tenha feito, né? Ou de suporte de crimes que a pessoa tenha feito. Porque o que acontece? Toda pessoa que está errada, ela nunca admite o erro, né? Ela sempre vai dizer o quê? Que o errado é um, outro. Então, acusações sempre vão existir. Agora, existem acusações fundadas, ou seja, que têm embasamento, e acusações infundadas, acusações que não possuem embasamento. Então, essa é a grande diferença do que você pode ter na prática. O que vai efetivamente analisar se aquela acusação tem fundamento ou não é a apreciação judicial e as provas que são apresentadas. Se o juiz ele perceber um fundamento ou ele perceber que aquilo dali ele tem algum fundamento de verdade, o que ele faz? Ele autoriza escuta telefônica, ele autoriza a apreensão de computadores, de smartphone, de tablet, de material necessário para que seja feita perícia e aí se analise o material contido nesses locais. Agora, você pegar tudo, todo o material de um hacker, isso é completamente inadmissível. Então, eu não nego, existem hipóteses em que você pode ter esse aproveitamento, existe, ok, está correto, mas a forma que foi feita nesse caso, ela está errada do começo ao fim. Não tem nada certo que se aproveite, não tem uma posição ou algo que tenha sido feito que possa ser aproveitado. Tudo é ilícito. Então, contraria esse dispositivo normativo, que inclusive é um princípio constitucional, está dentro dos direitos e garantias fundamentais. Ok? Certo, professor, certo. É isso que é o Gilmar, eu acho que a posição de Gilmar é bem alinhado com essa posição que você defende agora, sobre essa questão de violação de propriamente dignidade da pessoa humana. Porque a pessoa em si tem os seus direitos, enquanto quem a Constituição da República consagra esses direitos. Então, tem casos que você colocou especificamente que a pessoa talvez, e quando a lei determina que ele pode ser retirado um certo objeto, ou ele pode ser aplicado, ou sei lá como dizer, ele pode ser roubado o celular para consertar se o caso que está observando é certo. Mas no caso, esse problema eu não sei como fica no STF, porque segundo a declaração de Fachin, que declarou que o processo de Lula deve ser anulado por fato de não sei qual seria a justificativa. O Gilmar afirmou-se que isso é um processo, para o Gilmar não tem cabimento o procedimento que o Moro usou na forma de julgar a Lula. Tentou trazer a Laura que ele apresentou no STF na votação, eu não sei se isso vai ser contraditório a partir de outras justificativas que vão contradizendo aquilo que ele colocou. Mas, para mim, eu acho que tem um fundamento muito forte, baseado na Constituição da República, como você falou, dentro dos princípios que estão norteados da Constituição. Então, não observando esses princípios, aplicando outras normas, talvez que não tenham uma revisão legal, então eu não tenho uma justificativa a dizer isso que é certo. Mas eu concordaria claramente com a opinião de Gilmar a defender isso. Vamos aqui por partes, tá certo? Primeiro, nunca comente os judiciais sem ter lido as decisões, tá certo? Por quê? Isso daqui é uma coisa que nós juristas falamos muito. Porque uma coisa é aquilo que as pessoas falam, porque nunca a pessoa fala exatamente o que aconteceu. A pessoa fala a interpretação que ela tem do que aconteceu, e não efetivamente o que aconteceu. Então, por isso, sempre que você falar de processos, de decisões judiciais, para você dizer, olha, essa decisão judicial aqui, ela está correta, está errada, você tem que ler o processo. Eu estou falando que naquele caso do Intercept, na minha visão, está errado, por quê? Porque de acordo com os documentos que estão dentro do processo,
de acordo com as decisões que foram proferidas e que eu li e interpretei, por isso que eu estou dizendo, na minha visão, está errado. Porque o entendimento que eles tiveram, na minha visão, é completamente equivocado e contraria esse inciso da Constituição Federal. Pronto. Esse é o ponto, tá certo? Que já foi uma decisão que já foi prolatada, que é essa questão do Intercept. Ok. O do ministro Fachin. O que eu ouvi falar é que é incompetência, mas aí eu não vou tecer comentários sobre essa decisão do ministro Fachin, por quê? Porque eu não tive tempo de ler o processo e nem ler a decisão judicial. Por quê? Professor, mas ler só a decisão judicial? Não pode. A meu ver, não é correto. Por que não é correto eu ler só a decisão do ministro Fachin? Porque a decisão, ela vai fazer referência a tudo aquilo que está no processo. Então, por isso que eu tenho que entender a correlação entre o material que está dentro do processo e a decisão, se ela foi pertinente ou não, se ela está de acordo ou não. Então, você vai ter que levar um tempo para ler o processo, para depois você ler a decisão. E o ideal não é você ler a decisão primeiro e o processo depois. É você ler o processo cronologicamente para que você possa ir analisando as situações e até chegar na decisão dele e avaliar se realmente ela está compatível ou não com aquilo que foi estabelecido no processo. Então, mas o que eu, de antemão, posso lhe colocar, eu não posso me referir aos dois, porque eu ainda não estudei esses processos específicos, e enquanto jurista eu não posso me pronunciar como eu não li, mas, na verdade, eles têm objetos diferentes. Por quê? O processo que estava a cargo do ministro Fachin é um processo que trata a respeito da incompetência da vara de Curitiba para tratar dos processos do ex-presidente Lula. Já o processo que estava com o Gilmar, ele trata especificamente da figura do juiz. Na verdade, ele faz a impugnação por levantar uma suspeição do juiz frente ao ex-presidente Lula. Então, os assuntos são diferentes. Um seria a incompetência da vara e o outro seria a suspeição do juiz. Tá certo? Mas, nesse ponto, eu vou pedir desculpas a você. Por quê? Porque como eu ainda não li os processos e, consequentemente, as decisões, para que eu possa fazer uma reflexão sobre as matérias, eu não vou lhe responder no momento. Aí eu vou lhe pedir a sua paciência, a sua compreensão, porque eu acho que, enquanto jurista, e principalmente enquanto professor, enquanto acadêmico, a gente só pode fazer aqui com base, nós só podemos fazer as nossas análises quando a gente faz uma análise aprofundada. Eu não posso estar me baseando em reportagens de televisão, ou de jornais, ou disso, daquilo. Como eu sou jurista e tenho capacidade de fazer a avaliação, então a melhor forma é você ver o original e você tomar suas conclusões, tomar suas percepções a partir do original. Tá certo? Certo, fechou. Ok, muito obrigado. Em relação a essa situação do Intercept, como já ocorreram julgamentos, esses julgamentos que aconteceram e esse processo específico, eu já dei uma lida, e aí eu não concordo. Exatamente por conta desse inciso aqui, mais especificamente. Então, na minha visão, eles contrariaram frontalmente esse princípio. Agora, nos outros dois, eu preciso ver os processos para me ver se realmente se encaixa em alguma situação ou não. Tá ok? Certo. Ok. Então, além da Constituição, nós temos uma lei geral. Por que eu digo uma lei geral? Porque os processos administrativos, eles podem estar previstos em leis específicas. Então, se leis específicas, elas tratam de processos administrativos, você vai tratar de acordo com essa lei específica. Mas, se você tem uma demanda que não tem uma lei específica, se você tiver uma demanda que não tem a lei específica, você usa a lei geral dos processos administrativos. Isso no âmbito federal. Por quê? Porque essa lei, ela só é aplicável no âmbito federal, ou seja, ela só é aplicável para o governo federal, que é exatamente a lei 9.734/99, que ela é a lei que regulamenta os processos administrativos no âmbito federal. Mas eu já passo para vocês exatamente a técnica que tem que ser feita. Como é? Primeiro você vai entender o assunto, né? Ou seja, qual é a demanda do processo administrativo?
A demanda é X. Você vai procurar naquela lei se tem lei específica sobre o assunto. Se tiver lei específica sobre o assunto, você vai aplicar as normas de processo administrativo previstas naquela lei específica. Se o assunto ele não tiver uma lei específica, então você aplica a lei 9784/99, que é a lei geral sobre o processo administrativo. Tá certo? E aí, para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre esse processo administrativo e a importância da lei 9784. Então, até 88, não se dava muita atenção aos processos administrativos. Então, sobrecarregava demais a justiça, né? Por quê? Porque a maioria dessas questões que a pessoa tivesse com o poder público, ele resolvia onde? Na justiça. E aí demorava demais. Então, visando exatamente dar condições de que essas demandas frente à administração pública pudessem ser resolvidas perante a própria administração pública, é que foi criada essa lei 9784/99, que regulamentou os processos administrativos. E a partir daí as pessoas começaram a utilizar mais os processos administrativos. E aí essa lei é uma lei está bem elaborada, hoje em dia ela precisa de alguns ajustes, mas não quer dizer que ela seja uma lei ruim, não, ela é uma lei boa, porque para a necessidade que nós tínhamos, ela veio e serviu, ela preencheu exatamente o vazio, ou aquele determinado espaço que tinha, e você tinha necessidade exatamente de ter uma legislação para tratar de alguns temas dentro da administração pública. Então, se você analisar a Lei 9784, no artigo 2º, ela vai tratar dos princípios específicos aplicados ao processo administrativo. No artigo 3º, os direitos de qualquer pessoa que está envolvida em algum processo administrativo, seja ele requerente ou requerido, ele tem ao estar pleiteando num processo administrativo, ao estar participando de um processo administrativo, e assim como tem os direitos, o artigo 4º, ele também prevê os direitos que as pessoas têm quando elas estão litigando em processos administrativos. E aí, a gente vai passar para vocês um pouquinho essa situação do trâmite do processo administrativo, né? Onde a Lei 9784, ela traz uma regra geral do trâmite a respeito do processo administrativo, mas essa lei geral, que é trazida na Lei 9784, ela nem sempre é aplicada para todos os casos, porque vale exatamente aquilo que eu expliquei para cada um de vocês, onde, quando tiver lei específica tratando sobre aquele determinado assunto, você vai aplicar a norma específica, você vai aplicar as regras específicas daquele determinado assunto. E aqui eu coloquei uma observação para vocês, exatamente para que vocês consigam compreender. Então, vamos entender o seguinte. Digamos que você tem um servidor público que trata mal as pessoas. Qualquer pessoa que se sentir maltratada por um servidor, esse servidor ele estaria faltando, ou ele estaria cometendo uma infração disciplinar. Que seria a urbanidade, né? O tratamento urbano com as pessoas. Então, qualquer pessoa pode acusar o servidor de faltar com o tratamento urbano. Agora, a pessoa que acusa, cabe a ela comprovar que a pessoa realmente a tratou sem humanidade, ou seja, sem o respeito devido naquela determinada situação. Nesse caso, para tratar de infrações administrativas, você tem que ver o seguinte: os servidores públicos, eles têm uma lei específica para eles? Tem, que é a lei número 8.112. Essa lei 8.112, ela tem regras específicas para tratar das infrações disciplinares dos servidores públicos? Tem. Então, no caso dessas regras, você vai aplicar as regras da lei 8.112 e não a lei 9784. Somente no caso
em que uma determinada situação não estiver prevista na Lei 8.112, é que você aplica a regra da Lei 9.784/99. Então, você percebe essa diferenciação. Então, você só aplica a Lei 9.784 quando você não tiver leis específicas para aplicar aquele processo administrativo. Então, por isso que ela é a norma geral. É como se ela fosse, a aplicação dela é residual. Quando você não tiver uma aplicação específica, então você aplica exatamente o resíduo, aquilo que sobra.